dia depois de Ainda Estou Aqui receber 3 indicações ao Oscar, o cartório da Sé, no centro de São Paulo, emite uma nova certidão de óbito do ex-deputado Rubens Paiva. A mudança atende a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça de 13 de dezembro do ano passado. No documento consta a informação de que o engenheiro, de que o engenheiro teve a morte violenta provocada pelo Estado no contexto da perseguição promovida pela ditadura. Na versão anterior, de 1996, essa versão só considerava que Rubens Paiva estava desaparecido e era um desaparecido político desde 1971. A morte do ex-deputado é tratada no filme Ainda Estou Aqui, que vai concorrer em 3 categorias no Oscar de 2025. E ontem, no momento em que esse anúncio foi feito, a gente estava por aqui acompanhando, muita emoção. Quais são as indicações? Melhor atriz, com a Fernanda Torres, que já levou o Globo de Ouro, né? Também de melhor filme internacional, a indicação para o Ainda Estou Aqui, e de melhor filme, algo inédito para o Brasil. Nas redes sociais, Fernanda Torres fez questão de agradecer a todos que participaram dessa produção. Queridos, eu não tenho nem o que falar. Eu queria agradecer, claro, ao Walter, a generosidade que ele teve comigo nesse filme, ao fato do nosso filme estar indicado não só para filme de língua estrangeira, mas melhor filme do ano. Isso é uma coisa inimaginável. Queria agradecer a equipe toda, a minha família do filme, meus filhos no filme, ao Celton, a toda a equipe. Foi um filme que a gente fez na felicidade, assim, e acima de tudo eu quero agradecer e homenagear essa mulher extraordinária chamada Eunice Paiva, que está por trás disso tudo, que é a geradora disso tudo, e ao Marcelo Paiva, que escreveu esse livro extraordinário e que nos possibilitou fazer esse filme. Eu jamais vou esquecer, é uma coisa histórica, uma coisa emocionante para mim, pela minha mãe ter estado nesse lugar 25 anos atrás, pelas mãos do Walter, e também pelo que isso significa para o cinema brasileiro, para a cultura brasileira, um filme falado em português. Eu estou muito emocionada, muito surpresa, E queria dizer que eu amo o Brasil, assim, estou muito orgulhosa de uma história brasileira fazer sentido no mundo e nos trazer essa alegria, não só para mim, para o Walter, para todo mundo envolvido nesse filme, como para o país inteiro. Então, um beijo imenso, imenso. Estou muito feliz, muito assustada, muito orgulhosa. E vive a Eunice Paiva. Pois é, um capítulo tão doloroso da nossa história render momentos de alegria. E assim, é uma aula de história de um capítulo muito sombrio, que de fato aconteceu. Eu tô tentando me lembrar quem foi a pessoa que foi ao cinema e que estava ali assistindo o filme, e ao lado tinha alguém que falava, não é possível, isso aí não aconteceu, não é verdade. Sim, aconteceu, é aula de história. Ontem o Barão estava dizendo que os filhos dele se interessaram por assistir, né, esse filme, e aí primeiro ele falou, vamos começar do começo. Colocou, acho que foi o Rafa, para assistir O Que É Isso, Companheiro, e aí depois Ainda Estou Aqui. Aconteceu, de fato, isso no nosso país e com muitas famílias. Né? Então é um filme que traz, além dessa parte histórica, também toda a questão humana envolvendo o desaparecimento. E aí achei muito lindo o que o Celton Mello falou, que no final retrata ainda por cima o Alzheimer, né? Porque a Fernanda Montenegro volta como Eunice, sofrendo de Alzheimer. Spoiler, desculpa. Rolou. Mas então tem a questão humana também. E você vê com a ironia das coisas, né? Uma pessoa que sofre disso de Alzheimer, é uma doença que compromete o cérebro, que promove o esquecimento da pessoa, num filme que fala justamente sobre não esquecer, né, o que aconteceu e lembrar das pessoas desaparecidas. Falando em Fernanda Montenegro, que aparece... Eu fui ver o filme ontem, depois de muito tempo consegui encontrar um tempinho. Tive todos os tempinhos do mundo, mas ontem, sem as crianças em casa, estão lá em Minas, a gente foi conferir.
o Ainda Estou Aqui. É claro, minha opinião não interessa nada, não vou dizer se eu gostei. Quer dizer, é claro que eu gostei, um filmaço. Mas eu queria chamar a atenção para a direção muito sensível do Walter Salles e para a atuação da Fernanda Torres. Prestem atenção nos olhares da Fernanda Torres e nos olhos da Fernanda Montenegro nos últimos 5 minutos do filme. Talvez fosse uma cena até desnecessária para o desenrolar do roteiro. Essa última cena que se passa nos tempos mais ou menos atuais, né? Em 2014. Mas foi de uma grande sensibilidade do Walter Salles colocar essa cena no filme e com a participação da Fernanda Montenegro fazendo o papel que cabia à filha Fernanda Torres. E aí quis o destino, que às vezes prega peças bonitas na gente, que esse filme que vai representar o Brasil como o Brasil jamais foi representado na cerimônia do Oscar, embora já tenhamos sido representados outras vezes, conte com a participação dessas duas grandes mulheres, dessas duas grandes representantes das artes cênicas aqui no Brasil, e que tiveram, apenas elas, o privilégio de serem anunciadas como indicadas naquele teatro, o antigo Teatro Kodak, em Los Angeles. Não sei se ainda é lá que acontece a cerimônia, mas foram as duas únicas. E o Walter Salles, que grande cara é o Walter Salles. Vocês sabiam que o Walter Salles é um bilionário? Ele é filho do Walter Moreira Salles, o fundador do Unibanco, né? Ele é o terceiro diretor mais rico do mundo, sabia, Sheila? Não. Ele só perde pro Steven Spielberg e pro George Lucas. Claro que a fortuna dele, embora ele seja considerado no IMDb um dos 40 melhores diretores da história do cinema, não foi construída no cinema, foi construída pela família, ele é um herdeiro, mas ele faz muito bom proveito dos privilégios que teve. Foi um vencedor na loteria da vida, né? Mas ele faz muito bom proveito dos privilégios que teve ao nascer nesta família. Ele e o irmão, cito aqui o João Moreira Salles também, documentarista, o fundador da revista Piauí. Os dois, enfim, são ótimos exemplos de bilionários, né? Para quem acha que o bilionário necessariamente é um cara desprezível e que tem que ser combatido. Esse cara é um grande exemplo. E por fim, o Marcelo Rubens Paiva. O Marcelo Rubens Paiva, crianças, nós crescemos lá nos anos 80 e 90 numa sociedade muito preconceituosa, sabia? Não tinha vez para o cadeirante, não tinha rampa para o cadeirante, ninguém se importava com o cadeirante. E o Marcelo Rubens Paiva, ele era meio que o galã da molecada. As meninas eram apaixonadas, meninos eram apaixonadas pelo Rubens Paiva. Eu era apaixonado pela inteligência dele. O cara era apresentador de TV, ele apresentava... Ele apresentou quando o Serginho Groisman foi pra Globo, ele assumiu o... Ah, meu Deus do céu. Programa Livre. Não era o Programa Livre. O Programa era? Livre foi o nome que deram pro programa pro Serginho na Globo. Não, Não, o o SBT. Programa Livre foi no SBT. SBT, tem razão, ele foi pro SBT. Mas na cultura, foi ele que herdou o programa que era apresentado pelo Serginho Groisman, onde nasceu Fala Garoto. E eu assisti aquele programa todos os dias, no final da tarde, algum ouvinte vai lembrar o nome aqui. Quer dizer, com todas as limitações, o Matéria-Prima, obrigado, rapaziada. Boa. Ele passou a apresentar o Matéria-Prima com todas as limitações físicas impostas a ele. Cara, foi um vencedor e era um exemplo para todos nós, adolescentes, que não costumávamos, outros tempos, tá? A termos ídolos cadeirantes, a termos ídolos que faziam parte de, digamos assim, minorias. Então, olha, cara, meus aplausos em pé para toda essa turma que está representando de um jeito tão bonito, num momento tão especial, o Brasil. E nos representará, sabe quando? No Oscar, cara, no Carnaval. Você imagina se a gente ganhar um Oscar no Carnaval? O que vai ser essa festa, minha gente? Até eu vou pro bloco. Mas agora sim a gente pode falar da Fernanda. Tenho certeza que o Megali vai me chamar de pachequista, mas enfim, agora a gente tem nomes, por exemplo, quando a gente vai se referir a um diretor de cinema. Você acha que você é o quê? É o Spielberg? Agora tem que falar. Você acha que você é o quê? O Walter Salles? Exato. Né? Ou então Fernanda Montenegro? Você tá se achando a Fernanda Torres? Agora a gente tem referências nossas, meu amor. Fernanda Montenegro, né? Disse o seguinte, compartilhou na internet: eu, Fernanda Montenegro e Fernando Torres, onde quer que ele esteja, estamos felizes e realizados em estado de aleluia pelas indicações de Fernanda Torres e Walter Salles ao importante prêmio do Oscar 2025. Um ganho cultural para o Brasil.
Meu Coração de Mãe está em estado de graça. E aí também nas redes sociais, o Selton Mello, que interpreta... Ah, esqueci dele, meu Deus do céu. Que é Que fantástico, referência, né? cara. Selton Mello é o cara que eu queria ser. Ele que é ator. fantástico, ele é fantástico, atorzaço. cara. Parabéns pra ele também. E ele interpreta no filme o ex-deputado Rubens Paiva. O Selton Mello fez um texto lindo, elencou ali os motivos que levaram Ainda Estou Aqui à disputa dessas 3 categorias no Oscar. Ele posta uma foto, junto com a Fernanda Torres e o Walter Salles, foto em que os 3 estão elegantérrimos, por sinal. E falando sobre o filme, ele escreve o seguinte: ele nasceu vitorioso por motivos variados. Por lembrar o que jamais pode ser esquecido, por comover com uma beleza austera, por encher as salas de cinema de novo, por levar nossa sensibilidade para o mundo, por recuperar nossa autoestima cultural, por abrir tantas portas para outros que virão, por restaurar o amor pelo cinema brasileiro, por ter criado algo emocionalmente poderoso, por alcançar o raro equilíbrio entre estética e ética, por ser sublime em sua justa simplicidade. Muitas camadas. Nosso país precisava desse filme. O mundo todo precisava desse filme. Nesse exato momento, 3 indicações ao Oscar. Com a de melhor filme, nós entramos para a história para sempre. Ainda estamos aqui. Eunice, Rubens, nós e vocês. Uau! Quem fez parte do elenco de Ainda Estou Aqui também celebrou bastante, como o ator Dan Stubach e a atriz Valentina Ressage. Fico muito feliz, evidentemente, de fazer parte disso como artista, como ator, como participante do filme, mas como brasileiro, né? E pessoa que acredita na arte, na cultura. O jeito que eu tô comemorando e vibrando é como se a gente já tivesse ganhado. Para mim é uma vitória. No caso Rubens Paiva, o processo que apura o assassinato do engenheiro e ex-deputado pela ditadura tramita no Supremo Tribunal Federal, que precisa decidir se a ação penal contra os acusados pode ou não prosseguir. Um grupo de militares foi denunciado pelo Ministério Público Federal pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e quadrilha armada. Só que desde que tudo aquilo aconteceu, desde que aquele pai foi retirado da família e nunca mais voltou, ninguém foi punido. O processo chegou ao STF em 2021. Aliás, não só não foi punido, como o Estado brasileiro continuou pagando pensões muito generosas àqueles torturadores. O processo chegou ao STF em 2021 a partir de um recurso do MPF contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que suspendeu o andamento da ação penal. Isso se deu após a defesa dos militares recorrer, pedindo a aplicação da lei da anistia. Em novembro, o relator, ministro Alexandre de Moraes, determinou o envio do processo para parecer da Procuradoria-Geral da República, mas a manifestação ainda não foi encaminhada. Para a colunista de cinema da Band News FM, a maior chance de Ainda Estou Aqui no Oscar é na categoria Melhor Filme Internacional, mesmo concorrendo com Emília Pérez, que recebeu 13 indicações. A gente tem 2 filmes indicados a melhor filme internacional que estão em melhor filme. Isso, para mim, também é histórico. Mostra uma abertura de Hollywood incrível para 2 filmes que não são nem de longe filmes americanos, né? Então, aí eu acho que esse meio de campo embolou. Tanto lá melhor filme, quanto no filme internacional. Eu espero que mais gente vote ali no Emília Pérez para filme internacional e dê a preferência para a gente melhor filme, para filme, melhor filme, e a gente ganha preferência no melhor filme internacional, que eu acho que é onde a gente tem mais chance. Eu acho que isso vai ser maravilhoso, né? Duvido que um Parasita se repita esse ano, né? Mas Parasita ninguém esperava, né? Fernanda Torres até tem chances, mas na avaliação da Flávia Guerra, tá? Vai ser difícil bater Demi Moore pela atuação em A Substância. Storytelling da Demi Moore é o que Hollywood ama, né? Ela era uma atriz de filmes de comédia romântica, depois fez alguns filmes de ação, ficou escondida e foi escrutinada em praça pública por estar envelhecendo mal, fazendo muitos procedimentos. Ela é a própria personagem de A Substância, né? E o discurso dela também deixou isso muito claro. Então, acho que vai ser difícil bater o que a gente chama do storytelling dela, da narrativa, que a vida imita a arte imita a vida, né? Mas não acho que é impossível. Aquela coisa, é improvável, mas não é impossível. Vocês viram esse filme? Qual a substância? Não, ainda não. Você viu, Carla? Não. Não dá pra ficar impassível. Eu gostei muito até certo ponto. Em determinado momento ali vira um trashcore esquisito, assim, parece que a função do filme é te chocar até o limite do aceitável, pra testar quantas pessoas vão ter estômago pra
permanecer na sala de cinema, mas até então o filme vinha muito bem. Acho que foi uma atuação corajosa da Demi Moore de escolher um papel de uma figura que está envelhecendo, que chega nos 50 anos, na realidade ela tem mais que isso, né? Mas que chega nos 50 anos e começa a ser tratado como lixo pela sociedade. Achei corajoso da parte dela se colocar nesse papel, porque é algo que conversa muito com o que foi a vida dela até então. Ela foi alguém que teve sempre grande obsessão em se manter jovem, em se manter bela, em se manter firme, em se manter flexível, como se fosse disso que a vida seria feita. E de certo modo, a vida da Demi Moore mostrou que sim, que um pouco é. Porque ela sumiu das telas no momento em que passou dos 40 anos. Portanto, foi uma atitude corajosa ela pegar para si esse papel. É um filme sem dúvida inovador, diferente, mas eu não vejo ali um grande trabalho de atriz. Mas foi isso que a Flávia disse, né? O storytelling, essa coisa toda pode trazer o Oscar pra Demi Moore, que tá com 62, viu? 62 anos a Demi Moore. Então ela tem 50. A mensagem é essa. E a Flávia estava falando ontem também da pegada diferentona desse Oscar. Ela estava falando, e eu adoro o filme Malucão. E ela estava falando desses filmes malucões. A Substância Malucão, própria Emília Pérez também é muito diferente, né, de quebrar a cabeça. E ela estava falando de O Brutalista, que eu tô doida pra ver, mas são mais de 3 horas de filme. E só no dia 20 de fevereiro que estreia por aqui. E que é um filme também diferente. Ela fala, não é um filme pro público exatamente. Mas eu amo o filme Malucão, lembrando de Lars von Trier, né? Você tá falando de te levar até o limite. Ele faz muito isso nos filmes dele. E também na semana passada, no ano passado, edição passada do Oscar, Pobres Criaturas. Também foi um filme que leva a gente até o limite. Então é interessante perceber essa mudança, como a Flávia estava dizendo ontem no Oscar. E ela destaca que a repercussão de Ainda Estou Aqui, no Oscar, tem um significado importante, não só para o Brasil. Eu acho que esse filme é um filme que dialoga diretamente com a nossa história contemporânea. No Festival de Veneza, eu comentei isso com o Walter, né? Eu falei, Walter, que coisa louca, né? Ele passou tanto tempo para fazer esse filme. Quando ele teve a ideia de fazer, o Brasil estava num outro momento. E aí ele passou tudo isso, né? O Brasil passou tudo isso. E abrindo aqui uma aspas da Fernanda Torres, ela diz, né? Ela disse isso numa entrevista pra gente. A Eunice é o Brasil. E é isso que o Marcelo também teve a genialidade de ver, o Marcelo Rubens Paiva. A mãe dele é a história do Brasil ambulante, ela viveu tudo isso. Quando ela começa a perder a memória, o Brasil também está perdendo a memória e o mundo também, celebrando aí governos ditatoriais como, não é tão ruim assim, pelo mundo, tá? Isso é um fenômeno mundial. E eu acho que a ressonância desse filme com o público internacional também vem disso. Ainda Estou Aqui já levou mais de 3,5 milhões de espectadores aos cinemas brasileiros, arrecadou mais de 14 milhões de dólares. Tem ouvinte lembrando aqui que nos Estados Unidos também, estreou em poucas salas de cinema e já tem recordes de bilheteria de filme estrangeiro. O nosso querido João Amorim, grande professor João, relembrando isso, que tem recorde de bilheteria também nos Estados Unidos. O filme estreou num feriado, né? Era um feriado de Martin Luther King, não sei. Era um feriado aí. É isso, né? Martin Luther King. E muita gente viaja. Então a cidade fica mais vazia, as metrópoles ficam mais vazias. E como o filme estreou em poucas salas, foi só em cidade grande, né? Então isso deu uma enfim, alterou um pouquinho o faturamento. Mas mesmo assim foi um bom faturamento para o primeiro fim de semana. Bom, e sobre Emília Pérez, que liderou as indicações, a colunista de cinema da Band News FM, a Flávia Guerra, afirma que todo o combo desse longa acabou funcionando. O Emília Pérez, eu acho interessante você ver o Brutalista, que é o segundo colocado, e o Emília Pérez, eles são 2 filmes que eu adoro essa palavra, esdrúxulos. Eles não parecem com nada, eles são diferentões, os 2 diretores falaram, eu vou fazer o filme que eu quiser, vocês que se virem com isso, né? São 2 filmes muito diferentes do que a gente costuma ver e esquisitos. A questão do Emília Pérez é que ele tem um combo que funcionou muito bem. A Carla Sofia Gascon é uma história interessante de ser contada, né? Ela é uma atriz trans, fazendo esse papel tão diferente. A Selena Gomez é uma super estrela, a Zoe Saldanha também. Então, assim, tem muita coisa nesse filme que levou ele lá para cima, né? Que as pessoas embarcaram por ser diferente. E eu sinto que as pessoas estão carentes, querendo coisas originais. Os outros filmes com mais indicações ao Oscar foram justamente O Brutalista e o Wicked, com 10 cada um. Boa. A gente
Aguarda agora que dia, gente? Dia 2 de março? Dia 2 de março, domingo de carnaval. Né? Ai, e a gente meu Deus. espera, como é que é? Ivete Sangalo falando, gente, é do Brasil! Imagina? Energia de gostosa! Energia de gostosa e entrando a Fernandona, a Fernandinha, a Fernandoca. Tem que convidar todo Vai ser mundo, bom Glória demais. Pires, pra não querer opinar. Isso. Vamos fazer uma grande festa. Pode cara. tudo, é eu, isso, eu acho gente. que a chance é real, viu, da Fernanda levar. Pelo menos umzinho, vai, gente. Em 13 indicações. Olha, o mais provável é que não levemos nenhum. Poxa. Sheila. É. Agora saberemos cedo, né? Porque se o filme não ganhar Melhor o filme Oscar de melhor produção estrangeira, não tem, por questão de lógica, como ganhar melhor filme. Melhor filme, Então, é. Até o porque Ivan vai estar Brandão concorrendo levantou com- essa lebre, só que eu não tenho bem certeza. Não, teoricamente não faz sentido mesmo. Como é que um filme que perde numa categoria menor vai ganhar melhor filme numa categoria maior, né? É, a gente- Ele não é o melhor filme A estrangeiro, gente mas é o comparou melhor assim, de todos. E as coisas estão ligadas, né? Como é que pode ser o melhor de todos e não ser o melhor filme em língua estrangeira? Exato, Não faz não, muito sentido. exatamente. É a mesma coisa que você ganhar o prêmio de melhor jogador do Campeonato Brasileiro, mas quando vão dar a premiação de melhor zagueiro, você é o segundo colocado. É. Então, Não faz sentido. Tem- O Parasita Teoricamente, ganhou sim. de melhor filme internacional e melhor filme, né? então. Isso faz sentido. Aí faz Só que sentido. a Flávia acabou de falar, né? Parasita não acontece toda hora, não, né, É. gente? Parasita é fora do. Vocês do sabem, normal. vocês melhor que ninguém sabem, ainda bem, né? Parasitas. Parasitas, Nossa, né? Parasita tá fora. Não. No meu caso, acho que. Será? Deixa pra Ai, gente, então é isso. Vamos lá, todo mundo foco no dia 2. 2. Isso. Domingo de carnaval. É isso aí, gente. Vamos em frente com mais destaques de hoje, acionando nossa equipe no Rio de Janeiro, porque tem informação importante. Uma operação da Polícia Militar assustando demais moradores dos complexos da Penha e do Alemão. Deixa pelo menos uma pessoa morta. Tem vídeos enviados pelos nossos ouvintes no Rio, em que é possível escutar vários disparos, além de a gente observar blindados furando barricadas. O Vinícius Calisto está com a gente ao vivo e vai trazer todos os detalhes. Como é que está a situação de momento, Vinícius? Bom dia. Bom dia, pessoal, a vocês e a todos que nos acompanham. Situação tensa aqui no Rio de Janeiro, Zona Norte, com essas operações, com essa operação conjunta, né, das forças de elite da Polícia Civil e Militar, dos complexos da Penha e do Alemão. Infelizmente, nós já temos aí confirmado um homem morto, Carlos André Vasconcelos da Silva, de 35 anos, estava indo trabalhar, foi atingido nas costas, na altura ali da estação, do lado de fora da estação do BRT Penha 2. Os bombeiros foram acionados para o socorro, mas infelizmente o Carlos André não resistiu, morreu ali na hora. E também nós temos a confirmação já de um policial militar baleado durante esse confronto entre criminosos e policiais que estão atuando nessa operação. E uma outra vítima também foi baleada, então nós já temos aí 3 pessoas baleadas, um morto, 2 feridos. O policial e essa outra vítima foram encaminhados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, que fica ali na Penha, na Zona Norte também, bem próximo ali àquela região. Então, desde as primeiras horas dessa sexta-feira, a gente vem recebendo mensagens de ouvintes que aquela região está muito tensa. Essa operação conjunta das forças de elite, das polícias civil e militar, é para controlar a ação de criminosos e também reprimir o roubo de cargas e veículos ali naquela região. Mais de 500 policiais atuando nessa operação, 12 veículos blindados, 2 helicópteros. Então a operação já muito grande, já acontecendo desde cedo. E aí nós temos, pessoal, o relato de uma pessoa que não conseguiu ir trabalhar, mandou um áudio aqui pra gente, claro que a gente não vai identificá-la por questões de segurança, mandou um áudio para um outro colega, na verdade, avisando que não ia conseguir trabalhar, e ao fundo o som de tiros. Oi, Paulo. Pô, cara, tá difícil aqui o DDC, cara. Operação aqui de novo. Entendeu? A bala tá comendo direto aí. Outra vez. A gente não tem mais sossego, não. Começou o inferno de novo. Pessoal, e então, além desse tiroteio intenso que acontece na região, também barricadas foram queimadas ali por criminosos. Isso é uma tática que os criminosos têm para tentar impedir, né, atrapalhar a entrada dos policiais. Então a fumaça era tão grande que os ouvintes conseguiam ver, mandaram aqui pra gente, das principais vias expressas aqui do Rio, linha vermelha, a linha amarela, a Avenida Brasil. Então está uma situação muito tensa nesse momento. 13 linhas de ônibus convencionais que passam ali na região da Penha também foram afetadas, tiveram desvios de itinerário. A gente vai seguir atualizando essa operação aqui ao longo da programação.
Que Caramba, inferno né, mesmo gente? para as pessoas que moram ali, né? Estávamos falando sobre isso fora do ar, né, Vinícius? Porque a gente se acostuma, o que é a pior das coisas que podem acontecer, porque a gente não pode se acostumar a isso, né? Mas a gente se acostuma e deixa, às vezes, de se chocar com a insanidade que é alguém querer sair para trabalhar e não conseguir sair de casa. E de novo, e na semana seguinte de novo. E não poder seguir sua vida. Porque tem um tiroteio, porque o tiroteio está comendo do lado de fora. E a naturalidade, né, com que o rapaz encara ali é apenas mais uma terça-feira, mais uma quarta-feira. Não, na verdade uma sexta, né? Já falei aqui que eu fui ver o filme ontem do Walter Salles, e nos trailers tem um filme que trata exatamente disso, da naturalidade com que as pessoas tendem a aprender a conviver com esse tipo de tiroteio, né? É um filme com a Fernanda Montenegro, em que ela mora num apartamento que dá de cara para uma comunidade e ela vê tudo acontecendo ali, as drogas sendo vendidas, os caras dando tiro pro alto em fuzil, um dia uma bala entra no apartamento dela e ela não consegue entender como é que ninguém faz nada. Se ela tá vendo tudo aquilo ali, ela tá vendo o rosto daquela pessoa, por que a polícia não faz nada? Até que um dia ela tá olhando lá, tá a polícia lá pegando o arrego do cara e meio que não tem pra onde correr, compra uma câmera e começa a filmar aquilo. E aí o resto é história. A gente tá... É um filme do Andrucha, tá? O Andrucha Waddington, chamado Vitória. O Andrucha, que é o marido da Fernanda Torres. A gente tá com áudios, de vídeos como esses que o Megali tá descrevendo, de moradores, assim, bem de frente, né, com a comunidade. Ó o tiro. Impressionante, cara. É guerra, né? E as pessoas resta pouco ou nada, né, a fazer. É isso. É se esconder, se proteger, não tem muito mais o que fazer. É triste. Obrigada, viu, Vinícius? Tendo novidade, você volta aqui com a gente. Bom trabalho. Pode deixar, pessoal. Bom trabalho. Um abraço para vocês. Abraço. O presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúnem hoje com outros integrantes do governo para discutir como baixar o preço dos alimentos no Brasil. O encontro começa às 9h30 da manhã e vai contar com as presenças dos titulares da Casa Civil, Rui Costa, da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Detalhes de Brasília com João Pedro Melo. O couro vai comer, JP? Bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a expectativa é de que seja uma reuniãozona, viu? Aquelas que começam 9h30 da manhã e não tem hora para acabar. Isso porque, além desses que já foram citados, há também outros ministros do governo que devem participar, inclusive Esther Dweck, entre outras pastas que vão estar envolvidas nessa questão dos alimentos. Essa reunião teve início ontem, com o ministro Fernando Haddad participando também ali de um encontro na Casa Civil com os ministros da Agricultura Familiar, né, Paulo Teixeira, Carlos Fávaro e o próprio Rui Costa, para tentar baratear esse preço dos alimentos. Ontem, então, foram debatidas as medidas iniciais que serão apresentadas ao presidente Lula e uma das ideias sugeridas pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, é o programa Rede Popular de Abastecimento. O que seria isso? Seria uma espécie de farmácia popular, focado na distribuição de alimentos mais baratos em comércios nas periferias. A Associação Brasileira de Supermercados também apresentou sugestões para baratear esses produtos. Não há expectativa de que entidades participem desse encontro de hoje, só devem participar mesmo os ministros do governo federal, mas essa lista apresentada pela associação inclui a permissão para a venda de medicamentos que dispensam receita médica e a desoneração das folhas de pagamento desse setor. O governo descartou uma intervenção artificial nesses preços através da mudança da data de validade de alguns produtos e, segundo o ministro Fernando Haddad, pelo menos uma demanda do setor varejista deve ser atendida. Qual que é a ideia? Criar novas regras para diminuir as taxas que os supermercados pagam ao aceitar o chamado Vale Alimentação que as empresas dão aos funcionários. A gente vai ouvir um trechinho do Fernando Haddad agora. Regulando melhor a portabilidade, nós entendemos que há um espaço para uma queda do preço da alimentação, tanto do Vale Alimentação quanto do Vale Refeição, porque a alimentação fora de casa é tão importante quanto a alimentação da compra de gêneros alimentícios no supermercado. Bom, entre os alimentos que mais subiram de preço no país, a gente tem a carne e o leite, que tiveram uma alta de pelo menos 20% em um ano, e também o óleo de soja, que aumentou 30%.
O queridinho dos brasileiros, o café, também não escapou dessa inflação, viu? O pacote de 1 quilo custa hoje cerca de R$50. A previsão para esse ano não é animadora, isso é o que aponta o diretor da Associação Brasileira da Indústria do Café, o Celírio Inácio. A gente vai ouvir um trechinho dele também. A previsão é de um novo reajuste entre 15% a 20% ainda esse mês, que refletirá nas prateleiras em fevereiro. Essa tendência de alta nos preços deve persistir ao longo de 2025. E para trazer também uma experiência, né, que eu tive aí ao longo desse último mês, eu estava de férias, viajei para a praia. Aqui em Brasília a gente paga mais ou menos R$16 num pacote de café de 500 gramas, né? Para quem estava comprando na praia estava quase R$30. Então, assim, realmente muito caro ao longo desse mês de janeiro. Internamente, a percepção no Palácio do Planalto é de que a alta nos preços dos alimentos tem afetado a popularidade do presidente Lula. Isso é um assunto, uma espécie de pedra no sapato do presidente desde 2024. Antes mesmo da gente ter ali as chuvas que atingiram a região do Rio Grande do Sul, ou o estado do Rio Grande do Sul, a gente já tinha uma preocupação de comprar arroz do mercado externo e também feijão. Esses que foram 2 alimentos que no início de 2024 tiveram uma alta exorbitante e já preocupavam o presidente da República. JP, você sabe que quando você fala em reunião zona, a imagem mental que vem aqui, né? Na gente. Começa como reunião e termina... Como zona. Termina com bate-boca, né? Com bate-boca. Não, a gente espera que não, né? A gente espera que eles se entendam e que isso renda resultados pra gente. Agora, tem em outra frente, JP, o governo está prestes a lançar uma campanha para desmentir as notícias falsas envolvendo o Pix. O objetivo é restaurar a confiança da população depois daquela confusão causada pelas mudanças na fiscalização de movimentações financeiras pela Receita. Mudança mais ou menos, né? Era só, enfim, criar mais uma etapa. O que fez o governo voltar atrás, né? Essa confusão e a repercussão muito negativa, isso deve entrar na reunião zona também? Olha, a expectativa, obviamente, é que se fale sobre esse assunto nessa reunião, mas esse ponto de tentar desmentir essas notícias do Pix, o governo já está tentando há pelo menos 2 semanas. A gente lembra, teve um vídeo gravado pelo presidente Lula, um vídeo que foi divulgado nas redes sociais, em que ele falava que jamais iria taxar o Pix, que ele acredita no Pix, que acredita no governo dele, que sabia que essa não seria uma medida adotada pela equipe econômica. Só que isso não surtiu tanto efeito como as notícias falsas ganharam, por exemplo, as redes sociais, ou ganharam também muito corpo, né? E por isso o Palácio do Planalto optou por contratar agências de publicidade para resolver de uma vez por todas, desmentir de uma vez por todas essa notícia de que taxaria o Pix. Apesar de ainda não ter um prazo oficial para o lançamento, ontem começaram já a pensar num slogan que vai ser "É meu, é seu, é do Brasil". E essa campanha deve ser divulgada em breve, então, nas redes sociais, televisão, rádio, exatamente uma campanha da Secretaria de Comunicação para tentar desmentir essa notícia de taxação do Pix. Esse ponto central que aconteceu foi um vídeo gerado em deepfake. Para quem não sabe o que é deepfake, é aquela alteração de voz e de imagem feito com inteligência artificial do ministro Fernando Haddad. Nesse vídeo, que foi divulgado amplamente no TikTok, Facebook, entre outras redes, o ministro dizia, obviamente informação falsa, ele nunca disse isso, que iria taxar os mais pobres. E essa taxação seria feita pela Receita Federal. A Receita divulgou uma nota dizendo que nunca faria essa taxação. O próprio ministro Fernando Haddad disse que iria entrar com medidas judiciais contra as pessoas que estavam divulgando esse vídeo. E aí, no início dessa semana, a gente teve as redes sociais removendo esse vídeo. Então agora o Palácio do Planalto está trabalhando para tentar desmentir essa informação. Então agora é uma medida um pouco mais séria, uma medida um pouco mais efusiva que o Palácio do Planalto adota e obviamente vai ser discutido nessa reunião de hoje. Claro que ainda não é uma solução mágica, tudo isso depende de tempo e é o que o Palácio do Planalto está tentando fazer através da Secretaria de Comunicação. Esse vídeo do Haddad, obviamente, tem um teor humorístico, lá quando ele fala que vai taxar cachorrinho, que vai taxar não sei o que lá. Mas isso tem método, tá? Diria o nosso Carlos Andreasa. Os vídeos são feitos com esse tom meio ridículo, que nem a mamadeira de piroca, lembra na primeira campanha do Bolsonaro? Eles são feitos com esse tom para onde colar, colou. Né? É um negócio que tem ali um lado meio humorístico para que a pessoa possa se defender dizendo é só uma piada.
né? Mas essa piada vai ser encarada como verdade por muita gente. Onde for, ótimo. Onde colar, colou e maravilha. E muita gente vai compartilhar, né, Miguel? Muita gente vai compartilhar como se fosse verdade, ainda que tenha lá, vamos taxar cachorrinho. E quando as pessoas prejudicadas por essas fake news reclamarem, fica mais fácil de se defender. Olha os caras tentando censurar piada. Né? Tudo tem muito método, tá? Tudo tem... Quem divulga essas coisas aí não tá fazendo humor. Sabe exatamente o que tá fazendo, eles sabem disso. Agora assim, eu queria entrar na coisa dos criativos desse slogan aí, sabe? Achou ruim? Eu achei ruim o slogan. É meu, é seu, é do Brasil. Porque quando você fala de Pix, que são operações individuais, né? Entre duas entidades, duas pessoas e tal. E você é um recebedor, vem cá, ele é meu. Ele é só meu. Ele não é seu não, governo. Não. Você acha que ele tá falando do Pix, né? Claro, mas num momento em que você fala de possível monitoramento de movimentações financeiras e tal, vir um governo propor uma campanha que diz é meu, é seu, é todo nosso, entendeu? Esse negócio eu não acho bom. É meu, não é bom, né? Então, quando você ganha uma eleição, por exemplo, no discurso, você usa sempre a primeira pessoa do plural. Nós ganhamos, nós... É nosso, é do Brasil. Pronto. É seu, é nosso, é do Brasil. Esse negócio de é meu, né? É meu. E aqui começar com isso ainda, né? Tem razão. Eu não achei ruim, mas os criativos estudam muito pra isso e tal, nem gostam, né? Já tem repercutido, viu? Esse slogan aqui em Brasília. Inclusive ontem eu estava conversando com algumas pessoas dos bastidores do governo aqui, que falaram que a avaliação interna é de que esse slogan tem o mesmo impacto daquele do Michel Temer. O Brasil voltou 50 anos em 5, vocês lembram disso? É o mesmo impacto. Então eles vão provavelmente mudar esse slogan. E teve um outro também, esse foi durante o governo Bolsonaro, quiseram criar uma campanha para vender o Brasil lá fora. Então eles colocavam uns banners no metrô de Nova York, por exemplo, escrito assim, come here and love us. Que eles estavam querendo dizer, vem aqui e se apaixone por nós. Só que esse love us não é usado em inglês da maneira que é usado aqui no Brasil. Tem uma conotação sexual. O que está escrito ali, na verdade, é venha pra cá e transe com a gente. Isso. Enfim, os marqueteiros sabem mais, mas eles dão as batatadas deles também. E eu só queria dizer que o café tá de graça aí em Brasília, viu, JP? R$16, tá reclamando. Mas será que não é o quarto? Não, tem gente falando. Talvez seja o quartinho, hein? Não meio quilo, mas enfim. Não, era meio quilo, era meio quilo. Mas a questão é que agora, depois, né, de obviamente ter subido, já tá quase R$30 também, né? Mas eu viajei no início de janeiro, tava pagando ainda esse preço de R$16. Agora, fui no mercado recentemente, já tá quase 30 também. Ô, Megali, inimigo da inflação, né? Faz estoque! É tudo que o governo não quer. Agora, o slogan, pra mim, começaria Pix. Meu. Com deixa pra lá. Tchau, JP. Tchau, gente. Bom fim de semana. Tchau. Vamos seguir em frente. Deixa pra lá. Falando em Pix, esses aqui volumosos, vultuosos, né, gente? Vai virar uma editoria esse negócio de gente que ganha acima do teto, né? Já é, né? É impressionante. A gente vai descobrir que só a gente não ganha acima do teto, né? Pelo menos 41 juízes de 5 tribunais diferentes receberam mais de R$500 mil em direitos eventuais somente no mês de dezembro. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça, foram divulgados pelo UOL. Os valores são depositados além dos salários e indenizações. Dos magistrados, 27, ou 65%, são do Tribunal de Justiça de Rondônia e atuam em diferentes varas e instâncias. Entre eles está Péricles Moreira Chagas, desembargador da primeira Câmara Civil, que ganhou mais de R$735 mil em dezembro, ou seja, muito acima do teto constitucional. Gaúcho, né? Quanto? R$735 mil num único mês. Para um país em que o teto constitucional é de R$44 mil, é o salário de um ministro do Supremo. Contra-cheque foi turbinadão, né? Por gratificações natalinas, pagamentos retroativos, abonos, antecipação de férias e além de outros direitos eventuais que não foram detalhados. O Tribunal de Justiça de Rondônia foi procurado, ainda não se manifestou. Em frente, Donald Trump desafia a independência do Banco Central e diz que vai exigir o corte imediato das taxas de juros nos Estados Unidos. Larissa Biscaia.
Em discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos, o presidente Donald Trump afirma que vai exigir o corte imediato das taxas de juros nos Estados Unidos. Nesta gestão, este é o primeiro comentário dele sobre a política monetária do Federal Reserve, o Banco Central americano. A declaração acontece uma semana antes da primeira reunião do Fed de 2025. A expectativa do mercado é que haja uma manutenção da taxa de referência, hoje entre 4,25% e 4,5% ao ano. O Federal Reserve é uma instituição independente do governo, assim como o Banco Central no Brasil. Ao longo do ano passado, o órgão cortou as taxas em 1 ponto percentual após uma diminuição da pressão inflacionária. Bom, por aqui, em meio às dúvidas sobre a política tarifária de Donald Trump, eu falo que o Donald Trump tem que ficar em dúvida por mais uns 4 anos. O dólar voltou a cair. Uhul! Fechou o pregão de ontem com queda de 0,36%. Tá de graça, Carla. Nossa. R$ 5,92. Mas é porque o pessoal soube que eu vou viajar, né? Daí vamos dar uma trabalhada aí mais uns dias? Uhum. Sim, esse negócio de aproveitar que a baixar o Sheila já dólar. comprou todo o dólar que ela tinha pra Ainda comprar. não. Ah, boa. Então. A Sheila é rabuda, viu, Bora cara? lá. Quando eu tava lá em Washington, deu 6,25. Pelo amor de Deus. Vamos em frente? Bom, ainda nessa quinta-feira, Trump sofreu a primeira derrota, né? A Justiça Federal suspendeu a ordem assinada por ele que colocava fim à concessão automática da cidadania aos filhos de imigrantes nascidos nos Estados Unidos. A decisão foi tomada de forma temporária por um juiz de Seattle que atendeu ao pedido feito por estados como Arizona, Illinois e Oregon. Para o magistrado, a medida anunciada nos primeiros dias de mandato do republicano é flagrantemente inconstitucional. A oposição a Donald Trump no Congresso alegava que a ordem violava a 14ª emenda, que garante a cidadania a todas as crianças nascidas em solo americano. Ontem à noite, a Casa Branca informou que desde o início do novo mandato, 538 imigrantes ilegais já foram presos e centenas deportados em uma grande operação realizada pelas autoridades do país. Termina hoje a consulta pública sobre a periodicidade da mamografia e que pode mudar a cobertura do exame pelos planos de saúde. Atenção, gente, o Luiz Felipe Veloso está com a gente ao vivo para trazer essas informações aqui para a gente. Bom dia, Luiz Felipe. Muito bom dia para você, Sheila, bom dia, Carla, bom dia, Megali, que nos acompanha aí na programação nacional da Rádio Band News FM. Bom, a gente sabe que até o momento, né, há uma recomendação da ANS para que esse exame seja realizado bienalmente em mulheres de 50 a 69 anos. Hoje termina esse prazo, como você bem pontuou, Sheila, para que se conclua essa consulta pública produzida pelo órgão para uma recomendação ou melhor, deixa eu só corrigir, tá? Já ia me empolgando e falando equivocadamente. Atualmente, essa consulta é feita, essa análise é feita, esse exame é sugerido para mulheres a partir dos 40 anos, de forma anual, portanto, anualmente, aos 40 anos. A consulta pública é para avaliar a possibilidade de converter esta orientação para, sim, bienalmente em mulheres de 50 a 69 anos, então, corrigindo. No país, gente, atualmente, 40% dos diagnósticos de câncer de mama ocorrem em mulheres abaixo dos 50 anos, de acordo com a FEMAMA, que é a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama. A entidade ainda aponta que 22% das mortes em decorrência da doença acontece neste grupo no país. Por outro lado, a ANS explica que a realização do exame em pacientes abaixo dessa idade pode criar casos de falso negativo. Presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Angélica Nogueira, explica que essa situação realmente pode acontecer. No entanto, o exame é o mais recomendado para a detecção precoce da doença. A partir dos 40 anos de idade, acontece a lipossubstituição da mama. O percentual de gordura, ele começa a ficar mais relevante e isso facilita a detecção de nódulos. Então, a mamografia, a partir dos 40 anos de idade, ela se torna um exame melhor. As taxas de falso negativo, elas vão reduzir, sim, com a idade, quando aumenta essa lipossubstituição. E, consequentemente, vai ser melhor após os 50. Mas a mamografia é o exame de escolha de rastreio populacional de câncer de mama, mesmo a partir dos 40 anos de idade. Bom, a ANS também defende que o rastreio do câncer deve ser direcionado a mulheres na faixa etária e periodicidade em que há evidência conclusiva sobre a redução da mortalidade por câncer de mama. Em nota, a entidade informou que a proposta da consulta pública não altera a cobertura assistencial garantida pelo rol de procedimentos e eventos em saúde e dá direito aí ao exame do câncer de mama para mulheres de qualquer idade. A consulta pública propõe alterações na resolução normativa número 506 de 2022, que institui o Programa de Certificação de Boas Práticas
práticas em atenção à saúde de operadoras de planos privados. Diretora adjunta de desenvolvimento setorial da ANS, Angélica Carvalho, foi ouvida ontem no programa Entre Nós, garante que a medida não abriria brechas para que os planos argumentassem posteriormente que a obrigatoriedade da cobertura de serviços médicos relacionados ao câncer de mama passasse a ser a partir de 50 anos. A posição da cobertura é o que está no rol da ANS. O rol define qual é a cobertura obrigatória da ANS. O que a gente está falando é uma questão de coordenação de cuidado, de organização da forma de busca ativa desses beneficiários e acompanhamento da qualidade dessa operadora. Não tem a ver com cobertura assistencial. Inclusive, se houver negativa, faça a denúncia no canal da ANS e será fiscalizado. Bom, quem se interessar aí em consultar, em participar dessa consulta pública, repito, até hoje, pode acessar o site da ANS, vai encontrar lá o link para participar da consulta pública, gente. Bom, tá falado, né? Então, em entrevista aqui, diz a responsável pela ANS, nada vai mudar, assim, a gente continua acompanhando, segue olhando bem, né, com lupa, para que ninguém saia prejudicado, para que as mulheres tenham a possibilidade de fazer essa detecção previamente, né? Não deixar chegar a doença evoluir, enfim.